gerar em nós energias construtivas, para que nós possamos desempenhar da melhor forma possível qualquer tarefa que nos foi delegada. Então, nós temos em nós, meus queridos amigos, todas as sementes que a vida já nos proporcionou. Ao sermos criados por Deus, as virtudes já estão íncitas em nós. Elas estão em nossa consciência numa condição de semente para desabrochar. E aquilo que nos é enxertado exteriormente é para que essa semente seja despertada. Quando Jesus acolhe aquela mulher, a socorre e a ajuda a desembaraçar-se daquela situação, ele não disse que ela fez o certo. Ele não disse que ela estava correta da maneira como ela agiu. Ele reconhece o erro dela, mas ele não é culpa, porque não adianta fazer com que aquele peso caia sobre uma criatura quando aquela criatura fez alguma coisa insciente da responsabilidade ou premida às vezes por situações muito graves no seu exterior. É necessário que olhemos então aquilo que nos chega e vejamos por que essa situação nos acontece sem nos sentirmos culpados, mas nos sentimos responsáveis por aquilo que fizemos. É o que Jesus fala para ela. Daqui para frente, você é responsável por uma mudança de comportamento. Você está recebendo agora uma nova oportunidade de recomeçar a sua história. E nesse momento, não é que você está livre do erro que você cometeu, mas você tem um novo recomeço que te trará proporcionalmente a vitória ou a derrota de acordo com o seu modo de ser. Se aquela mulher continuasse naquela situação em que aparentemente ela foi pega, uma situação negativa, pesada, principalmente naquela época, certamente mais para frente ela colheria muitas situações piores do que aquela que ela estava. Se, no entanto, ela se levantasse daquela situação, percebesse a graça que havia sido dada pela oportunidade de encontrar Jesus e de não ser morta pelas pedradas daqueles homens, se ela reconhecesse naquele instante um momento de vitória na vida espiritual e se ela aproveitasse aquela situação, aquilo que ela havia aparentemente cometido de erro seria revertido em seu próprio benefício, através de uma mudança fortalecedora para aquela vida e para as vidas futuras. E é isso que nos acontece sempre. Estamos recebendo, às vezes, da vida aquilo que nós próprios deixamos em nossas vidas passadas ou na vida atual. A dificuldade física, a dificuldade emocional, a semeadura da indiferença, os problemas emocionais que não sabemos lidar, as nossas vigilâncias, as nossas dificuldades. Dentro desse contexto, nós podemos achar que não estamos fazendo nada de errado. Às vezes, a nossa vida segue com uma naturalidade, sem que nós meditemos em cada ação, em cada atitude, em cada pensamento. Porém, cada um deles reverbera no espaço, extrai e traz de volta aquilo que elegimos. Cristo, ele fala, Jesus diz, vai e não peques mais. Ele está nos dando um símbolo de vitória sobre nós mesmos. O não pegar aqui é perceber, analisar, entender cada ação que fazemos, mas principalmente a maneira como absorvemos, recebemos os ensinamentos que chegam para todos nós. Eu aproveito o momento que estou recebendo para ressignificar a minha vida, para aprender a perdoar, para aprender a amar. Eu aproveito a dor física que me chega para acolher em mim mesmo paciência, aprendendo com o meu corpo, com as condições que estou vivendo, a trabalhar melhor as minhas condições orgânicas. Eu aproveito o momento de solidão para pensar na minha família, naquela que talvez eu não tenha, ou que não soube manter. Eu aproveito as dificuldades financeiras para perceber se eu sei cuidar dessa parte, como eu posso analisar melhor. Eu aproveito cada dificuldade, olhando para essa dificuldade como um elemento que vem sanear a minha própria dificuldade moral, ou eu me entrego à revolta
entrego à indiferença. Eu acredito que eu sou vítima da vida, a vítima de Deus, e que aquilo que está me acontecendo não é para mim algo beneficente. A maneira, meus queridos amigos, como essas sementes vão chegando em nós, trabalhando cada um de nós por dentro, é que nos causa às vezes tanto sofrimento. Porque não temos ainda a ideia de que todas as dificuldades que nos chegam são benefícios amorosos do Criador. Não são para que nós soframos. Deus é amor. Deus é amor em todas as suas condições. Ele não necessita que nós soframos para que nós saiamos dos erros. Mas Ele nos mostra que temos o livre-arbítrio em qualquer situação para fazer escolhas boas ou não. Quando nós aproveitamos as nossas existências físicas, aproveitando cada instante para mudarmos, construirmos, nos elevarmos, é verdade que ainda colhemos muitas coisas, mas a partir dali estamos fazendo um novo começo que mudará o nosso futuro. Porém, se a gente mantém a mesma estrutura de pensamento, sem valorizar tudo aquilo que recebemos, a gente está desperdiçando a bondade de Deus, a bondade dos benfeitores. Ao ingressar numa encarnação, a gente recebe tarefas para o nosso crescimento. Tarefas que são apropriadas à nossa condição moral e àquele padrão vibratório que nós temos. Então, recebemos tarefas na família, recebemos tarefas na sociedade, recebemos tarefas conosco em particular e no coletivo. E nós somos responsáveis, sim, por aproveitar esta oportunidade que já é vitoriosa, que é a própria vida física, valorizando essa condição, para que aqui saiamos mais envolvidos numa atmosfera positiva. Por isso a família é esse presente que a espiritualidade nos dá. Por isso o trabalho é esse presente que a espiritualidade nos dá. Por isso as doenças também são presentes que a espiritualidade nos traz. Então são os benefícios que chegam do alto, amorosamente trazido por Deus, para que nós, na nossa condição atual, retrabalhemos o nosso interior, o nosso emocional, as nossas vidas. E por isso, a gente vai trabalhando também o entorno da gente, aqueles que estão ao nosso redor. Porque somos também nós, apesar de não parecermos, construtores de vidas que estão ao nosso redor, co-criadores, digamos assim, daqueles que estão conosco. Na medida que nós aproveitamos bem as lições da vida e começamos a ser pessoas mais dóceis, mais serenas, mais amigas, aqueles que estão ao nosso redor também percebem mudanças em nós. Porém, se nós continuamos na mesma situação, apesar de todo o aparente conhecimento religioso que nós possamos ter, nós também mostramos aos outros que não está sendo útil para nós aquele conhecimento espiritual que nos chega. Portanto, não é vir a casa, deixar de vir a casa que faz a diferença, mas a maneira como nós lidamos com cada uma das situações que nos chegam, porque nós podemos lidar de formas totalmente diferentes. É esse o momento que nós estamos recebendo, é a enxertia divina de planejar uma vida melhor. A vida melhor não se traduz em coisas materiais. A vida melhor que sonhamos não se traduz em conquistas que os outros aplaudam ou vejam. A vida melhor se traduz na condução que eu estou fazendo comigo mesmo, na minha reforma moral, na minha transformação e na minha educação moral particular. É por isso que eles nos dizem que se não aproveitarmos as bênçãos que nos chegam no dia de hoje, como poderemos estar mais tranquilos? Quando nós pensamos nisso, vamos refletir como é que nós aprendemos a lidar com o dia. No dia de hoje, por exemplo, quando nós acordamos, qual era o nosso estado de espírito? Fizemos uma prece, agradecemos pelo dia que estava nascendo, agradecemos por aquele alimento que estava na nossa mesa, por mais simples que ele fosse. Agradecemos pelo corpo físico que nós temos, por mais difícil que ele esteja no momento. Agradecemos pelo ambiente doméstico, seja um ambiente com pessoas ou seja um ambiente solidário, pelos nossos animais, pelas nossas plantas, pela natureza. Ou levantamos como se não fosse um presente de Deus
Como é que nós vivemos? Nós observamos a nós mesmos, o entorno, ou nós passamos indiferente a tudo, a todos, inclusive a nós e a nossa conduta? Temos que refletir sobre isso, sim, porque somos agentes de saúde de nós mesmos. Somos agentes capacitados por Deus com as nossas condições morais para sermos pessoas melhores a cada dia. Cada dia que nasce é um presente, é uma oportunidade valiosíssima. E valorizar a nossa vida é nossa responsabilidade. Valorizar a nossa vida com tudo que nós já conquistamos, não errando mais, atividades morais fortes, firmes, verdadeiras, não porque estamos dentro de uma conduta religiosa, mas porque a ética e a moral já nos convida a sermos assim. A ética que nós já aprendemos, a moral que nós já conhecemos, a responsabilidade com todos esses ensinamentos. Todos nós conhecemos a colocação de Cristo, quando ele diz: amar a todos, amar a si mesmo, amar a Deus. Mas não percebemos que o amor também implica educação moral. Não percebemos que o amor também é disciplina, é responsabilidade, é a vontade que age para o bem. Amar não é passar a mão na cabeça e concordar com tudo que nós fazemos ou os outros fazem. Isso não é amor. Amor é responsabilidade. É isso que Jesus usa com aquela mulher. Ele é amoroso com ela, mas não deixa de educá-la, não deixa de ajudar a crescer, não deixa de jogar para ela a semente que naquele momento ela precisava. Quando ele diz a ela: vai e não peques mais, ele está educando aquela mulher para a vida espiritual, para a eternidade, porque aquilo fica marcado para ela sempre na sua consciência, e a partir daí ela será responsável por tudo aquilo que ela fizer naquela situação. Quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos o amor de Deus que chega diuturnamente para nós, temos que perceber que nós também estamos num processo educativo, num processo de reabilitação moral. Todas as situações que chegam até nós são informações preciosas para a nossa transformação. Então a dor que me chega me traz uma pergunta: o que eu estou fazendo com a minha própria vida? Como é que eu estou aproveitando as sementes de vida eterna que o Senhor deixa cair? Como eu estou caminhando na vida, não pecando mais? No termo de pecado, que significa responsabilidade moral pelos meus atos. São pequeninas coisas que fazemos, meus queridos. Não são grandes mudanças que nós fazemos. São pequeninas situações que vão ser interiorizadas dentro de nós para transformar-se num tesouro que nenhuma traça corrói e nenhuma ladrão rouba. É a atitude pequenina do dia a dia, é a alegria que nós vinculamos para os outros, é a desculpa que damos, sinceramente, para a falta de um companheiro, é o acolhimento que fazemos àquele familiar mais difícil, é a ajuda pequenina que oferecemos a alguém que precisa de um pão, de um cobertor, de uma veste. É um sentimento de vibração amorosa para aquelas que estão chegando perto de nós, que nós percebemos que estão em sofrimento. É a nossa responsabilidade com cada atitude mental de não julgar, de não inculpar e de acolher amorosamente cada quem. É fazer com carinho e com vontade as pequenas tarefas da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso estudo, das nossas reflexões. É colocar a nossa vontade atrelada a esse momento amoroso da vida, percebendo que cada instante é muito precioso e não volta mais. Nós podemos ter outros dias semelhantes, mas iguais jamais, porque nós estamos tendo um momento único, e é esse momento que é o divisor de águas da nossa vida. E assim, quando nós nos apercebemos, nós estamos fazendo sim essa transformação do dia a dia. Aquela mulher, quando ela sai de perto de Jesus, nos diz também a vez. Ela vai buscando se reconciliar consigo mesma, e ela percebe que ela perdeu a casa, ela perdeu os amigos, e depois
E ela, agora já numa condição diferente de aprendizado da vida, ela vai até Pedro e pede a Pedro para que ela possa cuidar daqueles doentes mais difíceis, daquelas pessoas mais complicadas, daquelas pessoas que ninguém queria cuidar, com lepra, com doenças graves, que ninguém queria chegar perto. Pedro olha para ela e permite que ela fique cuidando. Então ela se veste de uma maneira mais tranquila, de uma organização física mais serena, coloca aqueles mantos que as mulheres usavam naquela época e passa a cuidar dos doentes, muito doentes, que chegam à casa do caminho, aquela casa que Pedro, João e Tadeu cuidavam. E um dia, muito tempo depois, ela vê chegar um homem absolutamente perdido de dor, de sofrimento, cego, com lepra, com mal-estar, quase paralítico, à beira da morte. E Pedro então fala: filha, este homem foi achado na rua, ele está numa situação muito grave, ele não vai ficar vivendo muito tempo, mas enquanto ele estiver aqui, por favor, cuide dele. Ela coloca ele então numa cama e passa a cuidar daquele homem, dar-lhe banho, retirar toda aquela sujeira, e na medida que ela vai limpando e cortando o cabelo dele, cortando a barba, ela reconhece naquele homem aquele mesmo homem que havia levado ela ao adultério. Num sentimento de repugnância, ela se afasta, porque ela não quer contato com aquele homem que ela sabe que foi um dos responsáveis pelo seu grande sofrimento. Mas aí ela lembra as palavras de Jesus: vai e não peques mais. E se Jesus a liberou, ela não pode condenar aquele homem. Então ela se aproxima e passa a cuidar dele, não mais com o amor de mulher, mas com o amor de irmã, com o amor de mãe. Cuida dele. E um dia, ele já nas fadas da morte, sente aquela mão acariciando o seu rosto e pergunta: quem és tu que me tratas com tanto carinho? Ela fala: eu sou tua irmã, que em nome de Jesus está aqui te cuidando. E ele, ali, abrindo-se da morte, reconhece aquela mulher e diz: perdão. Perdão pelo que fiz, porque não sabia o que fazia, nem a ti, nem a mim. Perdão, e muito obrigado por estar cuidando de mim. Ela fala: meu irmão, um dia Jesus me disse: vai e não peques mais. E eu te digo: obrigado por aquele instante, porque se não fosse Jesus me encontrar naquela situação, talvez eu continuasse pecando. Te digo mesmo: vai em paz e não peques mais. Muita paz a todos.